Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos de volta para dar continuidade ao nosso podcast Especificidades do Marketing na área da saúde. E com muito prazer nós temos hoje conosco a Débora, que também é uma colega do curso e é uma veterinária. Então ela vai fazer uma abordagem de todo o nosso papo, uma visão relacionada à veterinária, aos animais, de como se conduz essa questão do marketing, bem focado para a área dela. Oi, Fabi, muito obrigada pelo convite, né, para a gente terminar de fazer e dar continuidade a esse podcast. É muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que o marketing foi uma das coisas que mais me ajudou depois da minha formação, depois que eu formei, eu acho que foi uma das coisas que mais ajudaram na divulgação, principalmente da minha área. Né? Então, como você sabe, eu sou veterinária, mas eu trabalho numa área muito específica, muito diferente, que não é de cães e gatos, então eu mexo especificamente com animais silvestres e exóticos. Eu sou especializada nisso, tenho pós-graduação na área, já me formei faz 5 anos, e desde quando eu me formei, por ser uma área muito nova, inclusive aqui na cidade, né? Que a gente acha que não tem um campo muito grande, se a gente for comparar, por exemplo, com regiões grandes, né, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, onde já tem, né, uma rotina muito grande desses animais. Aqui em Barbacena, no início, as pessoas ainda tinham uma mentalidade ainda fechada em relação à medicina de animais silvestres, então elas não tinham essa concepção de que uma ave, uma calopsita, né, um coelho, um hamster, eles precisam de um atendimento veterinário também. Eles também sentem dor, sentem frio, fome, enfim, igualzinho os outros animais, né, domésticos. Então, o marketing, na época, eu via o marketing muito diferente do que eu vejo hoje. Eu achava que, na verdade, o marketing era só divulgação e foi isso que me trouxe até o curso, inclusive. Mas a divulgação, de fato, na época, mesmo eu não tendo noção nenhuma, assim, da área, né, eu sabia que eu precisava divulgar o meu trabalho de alguma forma. E aí eu utilizei as redes sociais para poder fazer essa divulgação, né? E aí que eu comecei a fazer as artes, né? Para divulgar o meu trabalho pelas redes sociais. E foi uma forma que eu consegui atingir muitas pessoas e acredito que eu só cresci na área mesmo, só não, mas muito principalmente por conta das redes sociais. Então, elas me alavancaram de fato a minha carreira e eu recebo mensagem até hoje. Antes eu fazia muita divulgação, hoje eu já atingi um público que eu não preciso tanto de divulgar, mas não que não seja importante, né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que no curso o marketing vai muito além da divulgação em rede social, né? Tem diversas coisas aí que a gente precisa se programar, né? Se planejar para fazer de fato o que a gente chama de marketing. Então, muitas pessoas ainda me mandam mensagem até hoje, porque eu tenho muitos posts educando as pessoas qual é a forma correta de alimentar esses animais, porque ainda a gente vem com uma cultura muito antiga, né, de que esses animais têm uma certa alimentação, então são manejos muito errados, né, os animais, na grande maioria das vezes, eles têm problema em relação a isso, então as pessoas me agradecem muito pelos posts, porque elas conseguiram mudar a vida dos animais dela com aquilo, né? Uma informação tão simples de fato, mas que conseguiu chegar até elas, que elas não tinham a menor ideia. Então, você está falando um pouquinho sobre essa questão de animais silvestres, né? Seria legal se você colocasse um pouquinho o que seria a classificação desses animais silvestres, porque muitas vezes o que para a normalidade seria um animal doméstico, né? É o gato, é um cachorro, é um passarinho mais conhecido, né? É uma calopsita. E você vem com uma diversidade bem maior
de animais silvestres e que podem ser domesticados e que podem se tornar animais de estimação que muitas pessoas não conhecem. Então, assim, que você reporte um pouquinho isso aí para as pessoas entenderem melhor o que você está falando. E uma outra questão. Você acha que o marketing, nesse ponto, favoreceu a questão desse maior conhecimento, do maior entendimento desse tipo de veterinária e da forma com que se lida com esses animais? Com certeza. Respondendo a sua última pergunta, com certeza mesmo. Assim, a minha intenção era utilizar as redes sociais para divulgar o meu trabalho e, ao mesmo tempo, com a rotina, eu mesmo antes de formar, no estágio mesmo, eu já via que, na verdade, os animais chegavam doentes, não era por conta de doenças que eles pegavam. A maioria das vezes era em relação a uma alimentação inadequada, porque, igual eu te falei, a cultura hoje em dia, independente da região, claro que aqui no interior ainda é muito mais atrasado, digamos assim, a cultura ainda por exemplo, que um papagaio ele tem que comer semente de girassol, que a base de alimentação dele é essa. Então, eu percebi desde o estágio que eu acho que levando a informação para as pessoas de uma forma mais fácil, era muito mais benéfico para o animal, sabe? Porque a grande maioria dos casos que chegavam era de animais praticamente chegando em óbito por conta de uma alimentação. Então, 30, 40 anos comendo semente de girassol, por exemplo. Então, isso foi uma forma que eu arrumei de conseguir educar as pessoas, uma forma que eu arrumei de incentivá-las a perceber que esses animais não são só uns animais que vivem dentro de uma gaiola e basta você colocar uma semente, uma água lá e tudo bem. Não é bem assim. Então, com toda certeza, eu acho que a divulgação em rede social, nesse ponto, ela tem sido muito benéfica, não só no meu Instagram, por exemplo, mas nas redes sociais de muitas clínicas, você vê que a gente está sempre batendo nessa questão de manejo, exatamente por conta disso, porque a gente vê que 99% dos nossos pacientes chegam mal por conta de uma coisa simples, né? Uma coisa que poderia ter sido mudada de forma mais preparado fácil para cuidar daquele animal de uma forma diferenciada. Sim, e pela cultura também. Então, assim, muitas vezes, assim, são pessoas mais idosas, por exemplo, que têm papagaios, animais que vivem muitos anos. Então, o animal está ali com aquela pessoa desde quando ela era jovem. E quando ela era jovem, não tinha essa informação para ela. A medicina de animais silvestres ela é muito, muito atual, muito nova. Então, se para cães e gatos ela já é muito nova, imagina para esses animais. E não tem muito estudo, assim, hoje em dia tem bem mais, mas não tem tanto estudo igual tem em cães e gatos, né? A medicina não é tão evoluída assim. E aí isso faz com que a pessoa ela acabe ficando a vida inteira cuidando desse animal dessa forma e ela não tem a menor noção, assim, não é de maldade, não é porque ela não quer, é porque ela realmente não sabe como criar aquele animal. E como é que você acha que mudou essa conduta do tutor, né? O tutor seria o dono desse animal. Como que você acha que mudou a visão dessas pessoas de olharem com eles sobre um novo olhar, em função de levar a um médico especialista, né? Porque muitas vezes a gente ouvia falar do encaminhamento de um cão, de um gato, e hoje, vendo que os tutores estão caminhando, né, com uma preocupação diferente para levar o seu animalzinho de estimação, independente de qual seja, para ser cuidado, para ter um tratamento de qualidade, se houver necessidade de efetuar um exame, medicação. Você acha que essa questão do marketing, da divulgação em ampla escala, favoreceu? Com certeza mesmo. As pessoas estão entendendo que não existe só cão e gato, tá? Existem animais a gente chama de pets não convencionais, porque os pets convencionais são os cães e os gatos, né? Então, os pets não convencionais seriam os animais silvestres e exóticos. Vou dar um exemplo de alguns, só para a gente não ficar muito perdida.
Então, papagaio, calopsita, são animais silvestres, né? No caso da calopsita, ela já é considerada um animal doméstico, embora seja um animal de origem australiana. Então, aqui no Brasil, elas são considerados animais domésticos já, assim como hamster, coelho. Outro ponto também, que eu lembrei aqui agora, é que muita gente não leva, por exemplo, papagaio, maritaca para consulta, porque as pessoas, elas vêm de muito tempo sabendo que aqueles animais são ilegais, né? Muitas das vezes eles são ilegais. Então, muitas vezes esse animal ele caiu no telhado da pessoa, né? Estava com um ninho e eventualmente caiu. A pessoa começou a cuidar, o animal nunca mais foi embora e foi ficando, virou parte da família. Então, muitas pessoas não levam o animal com medo de chegar no veterinário e o veterinário denunciar essa pessoa para o IBAMA, né? Enfim, para o órgão ambiental e esse animal ser recolhido. Na maioria das vezes são animais que têm mais de 20 anos, 30 anos que está com a pessoa. Então, isso é uma coisa também que a gente tem batido na tecla, inclusive o Conselho de Medicina Veterinária também divulga isso de forma bem constante, que todo animal, independente da origem dele, ele tem direito de receber atendimento. Não importa se ele é ilegal ou não. Então, ele tem direito de receber atendimento. Claro que em caso de maus tratos, aí a gente entra no outro assunto, mas no geral todos os animais eles merecem atendimento e o veterinário ele não é fiscal, né? Pelo menos aqui em Minas, o veterinário ele não é o órgão fiscalizador. Quem vai fiscalizar isso é o IBAMA, se eventualmente essa pessoa tiver uma denúncia, enfim. Mas isso é um ponto muito importante, porque de fato muita gente me manda mensagem e fala assim, moça, eu tenho uma ave, ela não está muito bem, mas deixa eu te falar, ela é ilegal, e eu moro na roça, eu não tenho como levar, eu tenho medo, né, enfim, de acontecer alguma coisa, de ser denunciado e tal, esse animal ser recolhido. Mas não é bem assim. Então, é outra forma da gente educar também os tutores em relação a isso, é utilizando as redes sociais, é um marketing mesmo. Legal. Agora, uma curiosidade minha, né, moça? E as cobras? E os lagartos? Como é que funciona essa questão de já terem tutores, né, desses animais, tanto em relação a essa questão da ilegalidade, né, como você está falando, como a questão do cuidado em si com eles, de serem animais diferenciados também, e você, enquanto um vizinho, por exemplo, eu confesso que eu teria um pouquinho de receio. Então, eu atendo também serpentes, lagartos, répteis no geral, né, que a gente fala. E esses animais, pelo menos aqui na cidade, eles não são tão comuns de serem levados para consulta, mas o que eu vejo é o seguinte, pelo menos aqui, a minha casuística de répteis, as que eu tenho são de pessoas que têm um animal legalizado, na grande maioria das vezes, são pessoas que têm uma condição melhor de manter esses animais e elas já têm uma noção muito maior de cuidado desses animais. Claro que eventualmente aparece pessoas, né, com um animal ilegal, mas no geral mesmo são pessoas que já têm um hábito mesmo, um apego com esse animal, já tem uma certa especialidade mesmo em relação a isso, porque assim, não são animais, não digo que é difícil de cuidar, mas tem muitas particularidades e a população ela não está muito acostumada com isso, né? É muito diferente você Com certeza. sair com um coelho numa caixinha de transporte e você sair com uma serpente na mão, né? Então as pessoas não estão familiarizadas com isso de fato. Mas os répteis têm aumentado e muito, porque são animais que não requerem. Eles não te sugam tanto em relação ao manejo, não que eles não precisem, mas são animais que têm um metabolismo muito lento, então, assim, às vezes você não precisa ficar alimentando todo dia, você não tem obrigação de, às vezes, depende da espécie, claro, de limpar todo dia, porque não é um animal que defeca muitas vezes, às vezes é uma serpente que vai comer uma vez a cada 7 dias. Então, assim, são animais que, embora demandem conhecimento, não demanda tanto de cuidado diário. sabe?
Mas acontece, aparece sim na rotina, e a gente também faz a divulgação desses animais, porque aí a gente entra em outro ponto que tem um certo preconceito mesmo, principalmente com serpentes, que na verdade, o tráfico de animais silvestres. Isso acontece muito, tanto com serpentes quanto com aves também acontece bastante. E eu, pelo menos, acompanho muitos locais, né, muitos perfis que divulgam, né, a quantidade de animais silvestres que são traficados aqui no Brasil, que é uma escala muito grande. Os répteis estão entre eles, as aves são mais, mas os répteis também. Então, são animais que passam, infelizmente, pelo tráfico mesmo, e é uma situação muito preocupante, porque o tráfico de animais silvestres ele vai impactar diretamente na nossa fauna, né? E aí a gente trabalha tanto a questão da divulgação em relação aos animais pet, né? Porque às vezes a pessoa ela quer ter, por exemplo, uma serpente de uma espécie X, às vezes aqui no Brasil não vende essa espécie, ou quando vende é muito caro. Infelizmente, a legislação daqui é muito rigorosa, não que isso seja errado, mas ela impede que diminua esse tráfico, porque a partir do momento que você tem interesse em ter um animal, que ele precisa de uma legalização, e aí você não consegue ter porque a legislação daqui não permite, ou porque você não tem dinheiro, a partir desse momento você vai tentar buscar esse animal em algum lugar de alguma forma. Legal, né? E aí acontece esse aumento do tráfico de animais silvestres. Então, por isso é interessante, né, a gente conversar sobre isso, porque de fato é algo que tem aumentado cada vez mais. E é os dois pontos, né? Tanto às vezes a pessoa ela quer ter muito, ela sabe que precisa de ter documento, ela está disposta, né, a comprar um animal legal, só que na hora que ela vai ver o valor é muito acima Do que ela esperava. do que esperado, porque para criar esses animais também demanda muito dinheiro, e fora a questão da política mesmo, né? Que impede muitas vezes e acaba fazendo com que esse valor cresça. Então, aproveitando o que você acabou de falar aí como um gancho, você acha que a questão da divulgação, né, de uma forma mais expressiva na mídia, nos jornais, revistas, desse tipo de animais que possam vir a serem criados, né, em ambiente domiciliar e tudo, fez com que essa questão da ilegalidade aumentasse, do contrabando aumentasse em função de adquirir um retorno monetário vantajoso, de repente? Eu acho que tem os dois lados, porque assim, eu posso tirar uma foto com um paciente meu ou um cliente meu, né, tirar uma foto com uma serpente, vamos supor, e postar nas redes sociais, mas enfatizar que esse animal é um animal legalizado. Mas eu também posso postar essa imagem de forma aleatória e ficar por isso mesmo. Eu acho que isso é muito da interpretação da pessoa que está ali. Mas tem alguns casos que eu acho que influencia muito, que é os casos, por exemplo, de primatas criados como pet. Querendo ou não, a gente. O que seriam esses primatas São os macacos. São os macacos e eles são muito divulgados na internet, até por pessoas famosas mesmo, tirando selfie e tudo mais. E o que acontece? O problema disso é que a gente se identifica com o ser humano. Então, quando a gente vê um animal que ele é muito parecido com a gente fica encantado. A gente fala assim, gente, né, um animal primitivo, assim, né? Entre aspas. Então, é um bicho muito bonitinho, né? E tudo mais. A pessoa acaba tendo vontade de ter esse animal. Embora não tenha nenhum impedimento, né, de criar esse animal como pet, claro que tem que ser vindo de um criatório legalizado, que eu não sei agora te falar se agora, nesse momento no Brasil, tem algum criatório com animais disponíveis. O problema disso é que esses animais, eles
são muito parecidos no comportamento com os seres humanos. Então, eles desenvolvem muitos comportamentos durante a vida que pode causar problema ao ser humano. Então, eles podem ficar muito agressivos, tá? Eles podem realmente machucar as pessoas, tá? Não é que o animal é agressivo, nem nada do tipo. Mas dependendo de como a pessoa cria, se for uma pessoa que não tem muito conhecimento, esse animal ele pode desenvolver muitos problemas para o tutor. Então, é um animal que, na minha opinião, ele não serve para ser criado como pet, mesmo que exista uma legalidade para que seja criado. Tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo sobre a criação daquele animal mesmo, tá? Para ter esse animal dentro de casa, em cativeiro. Porque realmente pode desenvolver muitos problemas. E aí eu já acho que a divulgação em redes sociais desses animais em específico já não é algo tão benéfico assim. Aí eu acho que já causa um impacto negativo, sabe? Porque acontece a mesma coisa da serpente que eu te falei. Esses animais são muito caros para serem comprados. E aí a pessoa é muito fácil, né? Às vezes tem muita gente que mora em roça, então tem uma árvore que aí desce lá né, os macaquinhos descem, a pessoa vai alimenta com banana, esse animal vai ficando cada vez mais próximo, a pessoa vai pegando um amor por aquilo ali, e quando vê o animal tá dentro de casa, ela tá criando ele, sabe? E aí ele já tá ilegal, já é um animal que era para estar na natureza, né? Causando um equilíbrio, né? Deixando com que a fauna e a flora se equilibrem, né? Porque ele não é um animal, né, de cativeiro, é um animal de vida livre que foi trazido para dentro de casa. Então isso causa um impacto muito grande por conta daquele post, daquele famoso que postou lá divulgando bonitinho, o macaco comendo uma bananinha, sabe, fazendo uns truques e tudo mais. Então, nesse ponto, eu acho que sim, causa um impacto muito grande. Pelo que você está falando, e assim, é um ponto muito importante essa questão do equilíbrio de um ecossistema como um todo, né? Porque, aí, independente da área da veterinária, e a gente fala como um todo em relação ao que a gente vive no dia a dia. Então, tudo aquilo que você exagera para mais ou para menos, você causa, né, uma alteração no meio Tem um ambiente equilíbrio. e isso aí acaba provocando realmente E alguma outra coisa, já que a gente está desagradável. falando de área da saúde, que é importante também, os macacos, por exemplo, a gente pode transmitir doenças para eles, assim como eles podem transmitir doenças para a gente também. Então, esse é um perigo, não só os macacos, é da gente ter um contato tão próximo com animais de vida livre, né? É bonito, mas cada um no seu lugar. Exatamente para isso não acontecer, né? Para ter esse equilíbrio de cada um no seu lugar. Eles estão na natureza fazendo a função deles e a gente está aqui no espaço deles, né? Só observando eles, vivendo em conjunto, mas de forma respeitosa, tá? Você colocou, né, pontuou muito bem os pontos que você acha bem positivo e que trouxeram um retorno favorável tanto para a sua profissão como para as demais em relação à divulgação de trabalho, né, divulgação das clínicas, principalmente um ponto que você tocou no momento em que você conclui o curso e que você tem necessidade de se projetar e tudo. Mas de que lado ou que ponto que você colocaria como uma resposta negativa? Ou você não vê pontos que de repente poderiam ter sido melhores trabalhados ou anunciados? Eu acho que eu vejo a questão da divulgação como uma forma muito positiva para mim, assim. Eu falo em relação à minha rede social. É claro que, né, a gente vê muitas coisas aí, né, enfim, em relação à área que não condizem com o meu objetivo, né, com o meu propósito, vão contra. Mas assim, em relação à minha profissão, em relação à minha área, né, a minha rede social, eu vejo isso
né, a rede social como um ponto muito positivo. Eu acho que eu não enxergo assim um ponto negativo mesmo, não. Nem em relação à divulgação de outros profissionais, ou divulgando de uma forma mais apelativa, para de repente chamar mais atenção e não ser realmente aquela realidade, né? Olha, por diversas vezes eu já tive algumas situações onde eu passei por estresses mesmo, porque eu via outros profissionais que nem são da mesma área, divulgando a minha área de uma forma muito inadequada. E aí eu usei a rede social para poder contradizer o que estava sendo falado, sabe? Porque eu acho que a gente tem que falar o que a gente sabe, né? O que a gente não sabe, a gente tem que sentar e estudar. Então, nesse ponto, eu usei a rede social de uma forma positiva, eu acho. Posso ter sido um pouco séria, talvez um pouco grossa, mas eu usei de uma forma para poder me explicar, porque eu acho que eu tenho o aval para falar da minha área. A partir do momento que eu passo da minha barreira, da minha área, eu não tenho mais o que falar. Eu não estou dentro daquela área, então eu não me meto nisso, Você sabe? não tem embasamento Não tenho. científico para algum argumento em relação ao que está sendo colocado. Sim. E na maioria das vezes, quando eu vou questionar algo, né, às vezes, por exemplo, comentar algum caso clínico, alguma coisa do tipo, isso é tudo sempre embasado em alguma literatura, em algum artigo científico, alguma coisa. Né? Eu não falo nada se eu não tiver realmente o conhecimento. E eu espero isso dos meus colegas, que muitas das vezes isso não acontece, infelizmente. Na veterinária, a gente não tem uma união muito forte, né, dos profissionais. Isso é muito triste, porque eu acho que a gente está aí para se ajudar. Então, pode acontecer de uma outra clínica receber um animal, né, que eu não esteja disponível no momento e eu tentar ajudar essa outra clínica. Isso seria ótimo, né? Para mim seria ótimo, para o animal seria ótimo, mas isso não é muita realidade, infelizmente. Nós conversamos no início, né, na primeira parte do podcast, a respeito da colocação de valores nas redes sociais, entendeu? Dessa questão da divulgação do seu trabalho, sem desmerecer o trabalho de qualquer um, de qualquer área, mas de valores chamativos, apelativos. Você concorda com essa conduta? De que forma que você avaliaria isso e de que forma que você age a esse respeito? Você fala de valores em relação a valor mesmo financeiro ou valor profissional? Valor financeiro? Então, é polêmico, né? Eu não concordo com a divulgação de valores, porque, inclusive, tem alguns lugares que nem por telefone, se você ligar, eles não te passam valor, né? É só realmente presencialmente. Mas eu não concordo de passar valores, porque eu acho que cada profissional, ele tem uma qualificação, né? Infelizmente, assim, a gente tem uma tabela, né, de valores que são sugestivos que a gente deveria seguir, né, aqui na cidade, mas isso não é a realidade, até porque às vezes os valores não condizem, por exemplo, com a estrutura do local, né, a estrutura da clínica, o conhecimento profissional que aquele profissional tem, né, tudo que ele já teve que passar para chegar naquele momento. Então, assim, eu acho que a divulgação de valores eu não concordo mesmo, não. Eu acho que deveria ser realmente da forma como está. Uma coisa que nós conversamos muito a esse respeito é que, assim, vai muito da individualidade de cada um também. Então, cada paciente é um paciente, né? Sim. Então, tem um paciente que você pode até executar o mesmo trabalho, né? Mas, assim, a conduta do paciente é diferente, a forma com que você vai abordar é diferente, o tutor é diferente. Então, o histórico é diferente. é uma Ainda assim é individualizado. de você saber a cada momento de que forma que você vai conduzir aquilo, né? Sim. Eu acho que tem muitas coisas que, infelizmente,
o Conselho de Medicina Veterinária ele ainda prende a gente, né, para a gente não fazer, e que eu não concordo, mas tem muitas coisas positivas também que eu acho muito válida, eu acho a explicação deles é, muito aceita, assim, eu concordo. Agora, tem outras coisas, por exemplo, a questão de emergências, atendimento online, por exemplo. Até pouco tempo, saiu há pouco tempo que a gente pode fazer consultas online, né? Tem pouco tempo isso, que já era permitido na medicina humana. Então, na medicina veterinária, isso é muito novo. Eu acho muito bom. Só que, assim, em caso, por exemplo, de emergência, você não tem como você, né? Não tem como você fazer nada, porque é diferente de você atender um humano, né? Que o humano, ele te fala, né? O que você está sentindo, a não ser que seja uma criança, né? O que você está sentindo e tudo mais. E é muito diferente para animais. Então, aí, nesse ponto, eu já não concordo. E, na verdade, o CRMV, ele só autoriza as consultas online quando esse animal ele já passou por uma consulta prévia, quando eu já conheço esse animal, quando eu já sei o histórico, já sei tudo sobre ele. Então, eu acho que isso foi algo bem positivo, mas que pode ser utilizado de forma negativa também, sabe? É muito legal. Eu acho que assim, foi bem esclarecedor. Eu acho que tanto eu como as pessoas que estão nos ouvindo agora, conseguimos tirar um pouquinho, aprendemos um pouquinho mais em relação aos animais silvestres, a questão de cuidados, do manejo em si, né? É, eu acho que a gente tem que entender um animal assim como a gente entende o nosso próximo, Com né? certeza. E foi muito prazeroso, eu acho que a gente ter esse bate-papo aqui hoje. É, a Débora, eu acredito que conseguiu passar um pouquinho da vivência dela e dos conceitos que ela tem, né, em relação à área. Nós estamos buscando temas interessantes para que a gente possa contribuir um pouquinho com as pessoas que nos ouvem, né, em relação a assuntos que de repente a gente não presta muita atenção e no momento que paras para escutar assim, alguma coisa desperta e a gente vai buscar mais informações, né? A nossa turma vai continuar trabalhando temas diferenciados aqui. Nós teremos alguns próximos episódios aí. Será um prazer ter todos vocês conosco, né? Com Todos, certeza. em todos eles. E no momento a gente deixa um até breve. Foi muito importante participar disso aqui. Eu acho que todas as formas que a gente tiver para poder levar informação, né, levar tanto em relação ao marketing quanto em relação à área da saúde, eu acho muito importante. As pessoas hoje em dia estão buscando mais as redes sociais de fato. Então, acho que informação de qualidade ela precisa ser passada, né? Sim, E claro. é isso. Muito obrigada a todos. Até o Tchau. próximo podcast.